Administração Interna indicam uma participação de 48,28% às 4 horas da tarde, que é, infelizmente, uma ligeira redução. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Nas primeiras eleições livres e universais de Portugal, 91% dos inscritos foi votar, mas nas últimas legislativas participaram apenas 58% dos eleitores. Passaram 50 anos e há muitos fatores a explicar este declínio, mas há também que relativizar os números oficiais porque eles não contam a história toda. Para perceber melhor quem se abstém e porquê, a Fundação Francisco Manuel dos Santos apresenta esta sexta-feira um estudo da autoria dos investigadores João Cancela, da Nova, e José Santana Pereira, do ISCTE. Ficamos a perceber, por exemplo, que os dados oficiais apontam para 42% de abstenção nas legislativas deste ano, mas se considerarmos apenas o território nacional, excluindo emigrantes recenseados, a abstenção desce para os 36% e desce ainda mais para os 27% se considerarmos apenas os que estão a residir efetivamente em Portugal. Há, portanto, um sobre-recenseamento a empolar um pouco os números da abstenção. Quais são as eleições preferidas dos portugueses? No litoral e no interior valorizam a mesma coisa? Novos e velhos, à direita e à esquerda, religiosos e ateus, ricos e pobres, há um perfil para o abstencionista comum? À procura de respostas, neste episódio conversamos com João Cancela, um dos autores do estudo. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, professor João Cancela. Antes de mais, pergunto-lhe se este estudo mostra que eleições é que os portugueses mais valorizam. Então, essa é uma boa pergunta. Para começar, porque os portugueses valorizam tendencialmente, isto não é muito surpreendente, as legislativas, mas há diferenças. Há grupos no eleitorado que valorizam mais algumas eleições do que outras, em termos relativos. Tendencialmente, por exemplo, nós encontramos aqui um atributo interessante. Vimos que as pessoas que se abstêm mais, por vezes, tendem a valorizar mais as eleições presidenciais. Isso também sucede com as pessoas mais jovens. Mas a tendência é para as legislativas serem as eleições mais valorizadas e as eleições para o Parlamento Europeu as menos valorizadas. As assimetrias que encontramos no país em questões económicas e não apenas, entre o litoral e o interior, também se fazem notar na escolha ou na valorização da eleição? Então, aí eu penso que até mais do que os dados que nós recolhemos via inquérito, eu penso que os resultados efetivos que nós observamos nas eleições e que temos observado ao longo das últimas décadas, eu penso que eles são bastante esclarecedores a respeito disso, porque nós percebemos que aquela hierarquia habitual de acordo com a qual as eleições legislativas são as mais valorizadas, sim, mas encontramos em vários municípios e em áreas extensas do interior, zonas mais periféricas, mas a zona das eleições autárquicas tem índices de participação mais elevados do que as legislativas, ao passo que o contrário acontece nas grandes cidades e nos subúrbios de Lisboa e do Porto, de forma mais flagrante. Então há aqui esta diferença em que tendencialmente as zonas mais centrais, mais urbanas, tendem a valorizar mais as eleições legislativas, ao passo que as eleições autárquicas são mais valorizadas nas zonas rurais, mas importa dizer que encontramos perfis semelhantes de eleitor para os diferentes tipos de eleição, apesar de tudo.
Já lá vamos olhar para o inquérito qualitativo e as perguntas que fizeram às pessoas com quem falaram. Deixe-me perguntar-lhe se estas duas eleições legislativas e autárquicas são também aquelas onde há menor oscilação na taxa de participação. Então, por um lado, nós o que observamos é que, em termos de dinâmica absoluta, as legislativas têm oferecido um quadro de maior quebra na participação, comparando o início da democracia, os meados dos anos 70, desde sim, com as 91%, não é? Constituinte, em 1975, mas mesmo contando apenas com as eleições legislativas propriamente ditas, desde 76 em diante, nós observamos essa quebra acentuada em termos agregados, que tem sido de alguma forma contrariada nos últimos atos eleitorais, também é importante dizer isso, mas há um sinal de quebra bastante claro. No caso das autárquicas, é interessante notar que desde as primeiras eleições, enfim, desde a segunda metade dos anos 70 até hoje, a participação tendeu a decrescer, mas não tanto. Portanto, são eleições que conservaram, de alguma forma, um apelo mais constante para os eleitores do que as legislativas, onde se deu uma quebra bastante acentuada de participação, mas eu aqui chamaria a atenção dos ouvintes para o seguinte, é que quando nós comparamos os valores da abstenção entre si e também a sua progressão ao longo do tempo, nós temos que tomar em consideração que no caso das autárquicas votam apenas as pessoas que estão recenseadas em território nacional, portanto os portugueses que residem no estrangeiro não têm direito de voto, enfim, não faz parte do seu leque de direitos políticos votar nas eleições autárquicas, porque na verdade residem fora de Portugal. E quando nós olhamos aos números em bruto, aos números oficiais da participação em eleições legislativas, esses números, quer dizer, se formos ao primeiro valor que nos aparece nos sítios oficiais, vemos a taxa absoluta de participação que inclui a participação dos que vivem lá fora. Há um sobre-recenseamento, eu dou nota disso no arranque deste episódio, exatamente da estimativa que vocês fizeram e da diferença que há entre os números oficiais e aqueles que, se considerarmos apenas os que estão recenseados em território nacional e, mais do que isso, recenseados e efetivamente residentes, há uma grande diferença, há uma diferença grande de participação. Exato. E isto também, enfim, isto molda também a nossa percepção sobre quão participativa ou quão desligada está a sociedade portuguesa, e importa ter isso em consideração. Mas as eleições para a presidência da República são mais cíclicas no que toca à participação, porque oscilam bastante em função do grau de competitividade, de previsibilidade que tem. E não será por acaso a primeira eleição e a reeleição tem muito menos gente a participar, não é? Já agora deixe-me perguntar, professor João Cancela, as presidenciais do próximo ano serão muito disputadas, não é? Há vários candidatos com possibilidade de chegar aos 2 lugares que darão acesso a uma segunda volta, e há 40 anos aconteceu pela primeira e única vez uma segunda volta nas presidenciais. É expectável que haja um grande aumento de participação face às últimas, em que já sabia que Marcelo Rebelo de Sousa seria reconduzido? As previsões são sempre complicadas e podem olhando para morder-nos mais para o que tarde. nos diz o histórico, não é? Sim, mas só em termos gerais, seria estranho se assim não fosse. Vou pôr a coisa nestes termos. Eu ficaria surpreso se assim não fosse, porque, por um lado, trata-se não de uma reeleição, mas de uma eleição da estaca zero, por assim dizer, sem incumbente a concorrer. Trata-se de uma eleição, tudo indica, bastante fragmentada e com um leque de escolhas alargado, e isso, à partida, também poderá favorecer as escolhas, mas mais do que isso, diria eu, pelo menos à data em que falamos, não é? Em setembro de 2025, talvez daqui a 3 meses as coisas sejam diferentes, mas pelo menos por agora eu penso que há um grau de imprevisibilidade e de incerteza bastante grande associado a estas eleições, e isso pode servir de efeito mobilizador, no sentido em que as próprias campanhas investiram bastante em mobilizar eleitores, mas também do ponto de vista dos eleitores, o facto de quererem participar numa eleição que é disputada e cujo desfecho é incerto. Eu penso que isso acrescenta um certo grau
de probabilidade essa previsão que faz, ou essa possibilidade que adiantou delas terem um grau de participação superior às últimas. Sabemos que os mais novos votam menos, que os mais instruídos votam mais. Que outros fatores é que são determinantes para explicar uma menor ou uma maior participação? Bom, então eu pegaria nesses dois fatores que dá, os mais instruídos, as pessoas que se apresentam, ou que se veem a si mesmas como pertencendo a uma classe social mais elevada, e os mais velhos como participando mais, também as pessoas que participam em mais cerimónias religiosas, ou que têm um sentimento de religiosidade mais intenso. Esse de alguma forma é o retrato robô da pessoa que participa, e o retrato robô do abstencionista seria o inverso, de uma pessoa jovem, mais desligada da política, com baixos níveis de instrução. Ainda assim, mais à direita ou mais à esquerda, o abstencionista? Eu já vou ir, porque acho que isso é um ponto importante. Deixe-me só dizer o seguinte: é que o que nós procuramos fazer aqui com o nosso estudo, e de alguma forma achamos que isso é uma novidade em relação a alguns trabalhos anteriores, é que nós, além de confirmar ou corroborar esses atributos sociodemográficos que estão mais associados a diferentes perfis de participação, nós procuramos perceber porque é que isso acontecia. E uma explicação a que chegámos, e vai no sentido também de apoiar alguns resultados vindos de outros países, é que a probabilidade de votar é bastante mais forte entre aqueles que dizem ter aquilo a que chamamos um sentimento de dever cívico mais forte, mais intenso. O sentimento de dever cívico é uma espécie de carga moral associada ao voto. Há pessoas que se sentem culpadas quando não votam. Sim. E há pessoas para quem votar, mais do que ser uma opção mais do que ser um direito que tem que ser cumprido, independentemente das circunstâncias, é uma opção que eu posso ou não tomar em função de circunstâncias específicas. E então o que nós encontramos é essa distribuição assimétrica deste sentimento de dever cívico na sociedade. As pessoas mais velhas, talvez também em virtude do período em que foram socializadas, politicamente, nas décadas de 70, de 80, com eleições que eram, se não renhidas, quer dizer, sempre competitivas, e onde parecia haver bastante em jogo. Essas pessoas também, talvez por conservarem alguma memória histórica do período anterior à democracia, onde não havia eleições livres, sentem esse sentimento de dever cívico de votar mais intenso e declaram-no e comportam-se em conformidade. As pessoas socializadas em décadas mais recentes não apresentam a mesma atitude perante as eleições, e isso depois tem consequências comportamentais. Uhum. Eu perguntava-lhe há pouco, à direita e à esquerda há uma tendência maior para ser intermitente na votação, ou ser mesmo abstencionista? Alguém que se considera a si próprio à direita ou que se considera à esquerda? Então, nós recolhemos os dados, parte dos dados de que o nosso estudo fala já há algum tempo. Enfim, depois tivemos que trabalhá-los, processá-los e prosseguir com outras fases do estudo. Mas os dados de inquérito que nós recolhemos foram recolhidos entre final de 2021 e início de 2022. E nessa altura, com base nos dados que recolhemos nessa altura, nós podemos dizer que entre as pessoas que tendiam a abster-se, ou reportar pelo menos uma menor propensão para participar em diferentes tipos de eleição nessa altura, nós encontrávamos os eleitores mais frequentes ligeiramente mais à esquerda do que os eleitores intermitentes ou que os abstencionistas crónicos, que tendiam a estar um pouco mais à direita. Então, pelo menos há uns anos isto acontecia. Agora, quando nós descíamos deste plano ideológico mais geral para assuntos mais concretos, as divisões e as diferenças entre estes dois grandes grupos no eleitorado, os que tendem a votar e os que tendem a abster-se, eram bastante menos expressivas. Encontramos algumas diferenças, por exemplo, em relação a preferências fiscais. Os abstencionistas tendiam a achar que a carga fiscal era demasiado elevada, mas em relação a diferentes assuntos, como se a imigração é boa ou má para o país, em relação aos direitos de casais do mesmo sexo, ou em relação se os serviços públicos devem ser, enfim, serviços como a educação e a saúde devem ser prestados exclusivamente por entidades públicas, ou se o mercado também tem um papel a desempenhar na provisão desses serviços, não encontramos diferenças significativas. Então, há aqui o quadro é um pouco ambíguo, num certo sentido sim, podemos dizer que os abstencionistas, até há não muito tempo pelo menos, tendiam a colocar-se mais à direita, ou a posicionar-se a si próprios mais à direita, mas em relação a assuntos concretos, eram poucos aqueles em que nós encontrávamos essas diferenças de forma muito expressiva.
Hoje queria dar-lhe conta de uma novidade deste podcast para outubro. O Expresso da Manhã nasceu há 5 anos para fazer a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. De segunda a sexta-feira, converso com jornalistas do Expresso ou da SIC, com os nossos correspondentes, comentadores ou especialistas setoriais para que todos juntos pensemos o país e o mundo. O mundo não para ao fim de semana. E decidimos que aos domingos, a começar já no 5 de outubro, também é dia de Expresso da Manhã. Procure-nos na sua plataforma favorita, subscreva e partilhe com outros ouvintes de podcasts. Eu sou o Paulo Baldaia, estou aqui de domingo a sexta-feira nos 4 cantos do mundo. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Desta vez ainda é só na segunda-feira que voltamos. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe. As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.